Iniciamos a gravação, estamos iniciando mais um encontro online do NIAI com o nosso seminário de hoje, que tem o tema IA no contexto acadêmico, tipos e funcionalidades, perspectivas éticas para a educação e a pesquisa. Nosso seminário hoje será coordenado pelas professoras Helena Ferreira e Jaciluz Dias. Eu vou fazer uma rápida apresentação de ambas e, em seguida, daremos início, então, às discussões. A professora Helena Ferreira possui graduação em Letras e em Pedagogia, especialização e mestrado em Linguística, em doutorado também na área de Linguística, o mestrado pela Universidade Federal de Uberlândia e o doutorado pela PUC de São Paulo. Ela já foi professora da Educação Básica por vários anos, é também professora da graduação e da pós-graduação há muitos anos, e é a nossa atual diretora da FAELSH, Faculdade de Ciências Humanas, Estudos de Linguagem e Educação aqui da UFLA. Participa e já participou de vários projetos e ações no campo educacional, como o PIBID, por exemplo, Residência Pedagógica, é professora do nosso programa de pós-graduação em Educação e do programa de pós-graduação em Letras. Coordena o grupo de pesquisa e estudos, o Textualiza, que é da área de linguística, né, textualidades e gêneros multissemióticos para a formação de professores, e também compõe o nosso NIAI. A professora Jaciluz Dias Fonseca é doutora em Linguística pela Federal de Juiz de Fora, tem mestrado em Educação aqui pela UFLA, é especialista em língua portuguesa e língua e literatura brasileira, licenciada em Letras e é bacharel em Comunicação Social. É professora adjunta do DEL, assim como a professora Helena, é docente permanente do nosso programa de pós-graduação em Educação, também atua na faculdade, na FAELSH e nos cursos de licenciatura da UFLA, já atuou como técnica administrativa aqui na instituição por 10 anos, integra o grupo Textualiza e também o NIAI. Então, agradeço a ambas pela disponibilidade, pela atenção de produzirem essa apresentação inicial. A palavra é com vocês, é de vocês. Muito obrigada, Rony. Helena, posso começar? E a gente vai fazendo uma apresentação dialogada, né? Como a gente combinou, pode ser? Sim. É só avisar para o Rony que a Daniele está pedindo para entrar. Já aceitei. Tá bom. Eu estava em... como você estava falando... Eu conseguia fazer as duas coisas. Eu avisei para ela que você estava falando, aí então aguardar um pouquinho. Obrigada, viu, Rony? Okay. Gente, então, bom dia, pessoal. Falo em nome da Helena e meu, né, no sentido de agradecer por esse convite, por participar do NIAI. A gente tem aprendido muito com os estudos sobre inteligência artificial. Quero agradecer também o nosso grupo Textualiza, que já vimos que várias pessoas entraram aqui, estão prestigiando aí o nosso webinário. Agradecer nossos orientandos também, que estão aqui conosco. É muito importante, né, esses momentos de a gente compartilhar, ter essa troca de conhecimento, essa construção, né, que é o que a gente sempre defende aí. Então, hoje a gente vai falar sobre essa temática, na verdade, baseado em 2 capítulos, eu já vou falar sobre essa obra, IA no contexto acadêmico, tipos e funcionalidades, e as perspectivas éticas para a educação e a pesquisa, inspiradas pelo Varley e pela Patrícia, que fizeram, né, todas as apresentações estão sendo ótimas, mas a gente pretende hoje fazer uma apresentação mais dialogada, Helena e eu vamos fazendo esse bate-bola aí, e depois, ao final, a gente, né, vai abrir para perguntas, para essa perspectiva mais dialogada.
Então, nosso capítulo, nossa apresentação de hoje é baseada, né, mas não somente nela, no livro da Priscila Gonçalves e outros autores, né, são vários autores aí de diferentes instituições públicas do nosso país. Esse livro é IA no Ensino Público Superior no Brasil, então tem pesquisadores da UNB, da UFMG, da PUC de São Paulo, da Unesp, né, então por isso esse grupo aí, a gente vai se referir especificamente a Priscila, por, né, ser a primeira autora, mas, né, para que vocês saibam que são várias cabeças pensando aí nesse texto, né. É um livro que vai falar sobre as perspectivas da IA no ensino público e, especificamente, né, o que tem acontecido, né, documentos, pesquisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, né, então ela traz essa comparação, também discussões sobre ferramentas de IA que já estão sendo utilizadas e limites, né, pontos positivos, pontos negativos. A Priscila é especialista, é doutoranda na área de educação, de tecnologias, então é uma referência na área aí. O livro, né, para quem ainda não está sabendo, vamos compartilhar, está disponível na biblioteca do NIAI, então vou aproveitar para fazer um merchan aí do nosso site, faelch.ufla.br/NIAI. Então, a gente tem lá o site do nosso grupo, tem a biblioteca, né, com várias obras, inclusive as que a gente está utilizando nos webinários, né? Quando, então, tem aqui os links, vocês conseguem acessar essa aqui, por exemplo, a obra da Santaella, o livro da Santaella, a gente não tem disponível, né, online, então, mas tem disponível, né, para compra na internet. E aí, divulgar também um pouquinho do site, falar que a gente tem os eventos que são divulgados lá, as publicações, então, assim, tudo que vocês precisarem do NIAI, vocês conseguem encontrar lá no nosso site, e, inclusive, eventos que já aconteceram vão ficar disponíveis lá, as gravações desses webinários também ficam disponíveis lá em eventos, né, Giovana, eu e Helena temos aí acompanhado, atualizado, a partir, né, do que o grupo nos mostra. A gente tem feito um trabalho muito colaborativo no grupo, né, no NIAI, cada um trabalha numa frente, então a gente tem seguido aí com a atualização do site, então, para que vocês, né, vejam os webinários anteriores, tem lá o link, está tudo disponível lá no nosso site, e então acho importante a gente falar um pouquinho sobre isso também. Bom, Helena, qualquer tempo, né, a gente pode me interromper aí, acrescentar. A gente, como linguistas, né, gostamos de gêneros, de textos para nos inspirar, para nos motivar às discussões. Então, a gente começa aí com uma postagem na revista Super Interessante, uma notícia da revista Exame, que vão falar sobre esses impactos da inteligência artificial que a gente já tem tido na nossa realidade, né? Então, que são temas que a gente vai discutir hoje na nossa fala aqui. O impacto ambiental já tem sido muito discutido, da inteligência artificial generativa, então ele vai falar, claro, não vou ficar aqui lendo, mas depois vocês podem acessar, tem o link aqui disponível, o consumo, né, de eletricidade, de água, a emissão de CO2, a produção de lixo eletrônico, então são questões que a gente precisa discutir, que a gente precisa pontuar, porque, né, a gente fica... o Brian, na webinar dele com a Giovana, fala, né, sobre a tecnofilia, a tecnofobia, então, às vezes, a gente fica muito empolgado com as vantagens, as potencialidades das tecnologias, de modo geral, e agora, especificamente, da inteligência artificial, a gente se esquece, né, dos impactos ambientais decorrentes disso. Então, a gente precisa ter esse senso crítico, né, mais um sobre o qual a gente vai falar também aqui, uma das temáticas dos capítulos, né, que a gente vai discutir hoje. E uma outra notícia que nos chamou a atenção, dentre várias, né, porque a gente atualmente é uma temática muito visada aí, é a questão da web como a gente conhece, que está morrendo, né? Essa pesquisa que a gente vai e joga lá no Google, né? Por exemplo, aqui, o que é IA generativa, que até então a gente entrava nos sites para poder ver as informações, as pesquisas, agora com essa IA, né, do Google, IA Overview, né, essa visão prévia aqui, a gente nem sempre
tem entrado, né, nos sites, e isso acaba prejudicando a publicidade dos sites. Então, por isso acaba motivando os sites a cada vez mais limitarem o conteúdo, gerarem assinaturas, e então a Super Interessante traz essa pesquisa para mostrar que o próprio Google está acabando com os sites, né, com essa busca que a gente já está acostumada, e eles não assumem publicamente, mas nos processos que têm acontecido jurídicos lá nos Estados Unidos, eles já têm assumido um pouco essa meia-culpa aí, essa responsabilidade. Então, os impactos, né, que a IA vai trazer para a própria tecnologia, para a própria forma como a gente conhece a inteligência artificial. A Letícia, no webinário dela, né, junto com a Sayonara, falaram dessa questão, né, do modo IA. Agora, quando a gente faz pesquisa, já aparece o modo IA. Então, já está tudo direcionando para a inteligência artificial, e nem sempre a gente tem resultados refinados, né? A gente já discutiu esses vieses, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, como que os nossos alunos de educação básica, mas também de ensino superior, vão lidar com essa rapidez, né? Essa informação muito em pílula que a gente tem aqui na inteligência artificial, no Google, né? Com esse overview, e não de fato aprofundar as pesquisas. Então, mais um ponto aí de reflexão para a gente. Mas, então, essas notícias nos motivam a essa discussão. Por quê? Porque o capítulo, né, os 2 capítulos que a gente se aprofundou, né, que a gente se debruçou aqui para discutir, vão falar sobre isso, né? O primeiro capítulo, IA no contexto acadêmico, tipos e funcionalidades mapeadas, vão fazer esse mapeamento crítico das aplicações da IA no ambiente educacional. Então, o texto está lá disponível na nossa biblioteca, a gente vai ficar reproduzindo ele aqui, claro, né? Mas eles trazem uma tabela com riscos, potencialidades, promessas, mas também as desvantagens desses aplicativos que têm sido utilizados, né, atualmente de inteligência artificial, utilizados na educação. Então, muitas vezes, a IA é vendida como essa força transformadora, mas ela acaba trazendo novos problemas aí. E entre esses problemas que são elencados, 3 se destacam. Dentro aí de tudo que foi observado, é uma pesquisa de Holmes, de 2023, que faz esse mapeamento aí de 150 aplicações para Education International, e, né, que é uma organização internacional, Educação Internacional, desculpa, que reúne professores, sindicatos ligados à educação. Então, o Holmes vai fazer essa pesquisa e vai observar que nessas aplicações que têm sido utilizadas para trabalho com inteligência artificial, que usam inteligência artificial, apesar de uma grande promessa de transformação, mas elas têm, na verdade, contribuído para a desumanização do ensino, né? Porque, apesar do discurso da personalização, isso foi muito discutido também já nos webinários anteriores, né? Por exemplo, do Rony, com a Poliane, apesar de haver essa publicidade, né, de que vai personalizar o ensino, mas, na verdade, tem havido essa desumanização que acaba reforçando as desigualdades. Então, as pessoas que têm, por exemplo, necessidades educacionais específicas acabam, né, excluídas do processo, né, porque a IA ainda não está dando conta de atender a essas demandas, né? Os riscos também à privacidade. Então, como esses dados que a gente fornece para a IA, que agora as instituições, essa é uma discussão que a gente vai fazer também, as instituições públicas no Brasil, o livro vem trazendo, né, essa discussão, as instituições públicas utilizam-se de várias plataformas, né, de big tech, aí, né, de grandes empresas, esses dados que a gente tem fornecido, como esses dados são utilizados. Então, o risco à privacidade dos nossos alunos, dos nossos dados, né, isso é uma questão muito séria que a gente precisa discutir e que o livro vai enfocar, né. Então, o estudo do Holmes vai
discutir isso, né? Que apesar de haver essa grande esse frisson para o uso da IA como algo benéfico, mas nem sempre, né? Então ele vai falar, fazer essa tabela, eu vou mostrar um pedacinho dessa tabela, que vai falar da finalidade, as alegações de benefícios, mas de fato as evidências reais da IA. E o resultado a que ele chega, né, é que apesar dessa personalização prometida, frequentemente são reiterados modelos aí, behavioristas tradicionais que vão acabar aprofundando a lógica de mercado da educação, né? Então, competitividade, as discussões de comportamento mesmo, de condicionamento dos alunos. Então, essa é uma questão importante. Eu vou exibir o quadro aqui, enquanto eu passo a palavra para a Helena, se ela quiser fazer uma complementação. Bom dia a todos e a todas. Agradeço aí também aos membros do NIAI e o pessoal do Textualiza, que está aqui nos prestigiando, né? A gente tem várias pessoas aí, Daniele, lá da Bahia, né? A Genuína e a Juliana, lá de Governador Valadares, então está bem interessante o nosso grupo aí, né? Levando o NIAI também para outros espaços, né? E eu gostaria, assim, de parabenizar, não me lembro a época quem selecionou o texto, né, esses 2 capítulos, porque eu fui lendo e achando muito rica a discussão. Eu acho que nós não teremos grandes coisas assim para trazer em termos de novidade, de discussão, porque várias questões que foram discutidas ao longo do semestre, esse capítulo, especialmente esse primeiro, ele consolida, né, e sistematiza aquelas discussões que nós fizemos. Então, foi muito legal, porque, assim, tem uma certa organização, né, das ideias que a gente discutiu. E quando a Jace estava lá no último slide ali, né, trazendo essa questão dos usos ali, da organização, e discutindo a questão do tipo de ensino, né, do condicionamento e tal, eu acho que é muito importante essa discussão que a gente faz no NIAI, porque a gente problematiza justamente isso, a relação, né, do estudante com a inteligência artificial. E aí a gente vê que a linguagem ela vai ser determinante para qualificar essas interações. Né? Eu acho que isso é uma questão também para a gente trazer, né, para a discussão aqui. Acho que é isso, Jace. Depois eu complemento aqui, tá? Perfeito, Helena. Então, só para citar, né, a partir lá da página 21, são 3 quadros que estão voltados para os estudantes, para os professores e para os gestores. Então, o Holmes vai fazer a análise desses aplicativos, né, dessas aplicações, como ele chama, que são voltadas para o ensino superior. Então, ele apresenta a funcionalidade, mas também os riscos, e a ideia, né, o objetivo foi observar se há, de fato, evidência de benefícios como as prometidas pelos estudos, né, pela publicidade mesmo, voltada ao uso da inteligência artificial desses aplicativos. E a evidência, né, ele vem aquela evidência de benefícios, não constatou, de fato, o que estava sendo prometido, e, pelo contrário, identificou riscos potenciais aí nesse uso. Então, é claro que aqui a gente não está com um discurso, né, tecnofóbico de que vamos acabar então com a IA, não vamos usar a IA, não, até porque seria um contrassenso, né? Como já foi reforçado nos webinários anteriores, a ideia é justamente que a gente conheça, para que a gente entenda os riscos, para que a gente saiba utilizar e, o mais importante, né, falar sobre isso com nossos alunos, discutir isso com os nossos alunos, né, qual não é, senão, a grande responsabilidade da educação no sentido de contribuir para que os nossos alunos tenham esse letramento digital, né, na fala, eu lembro do webinário do Renato, ele fala sobre essa questão, né, a Helena traz essa contribuição dos letramentos, então a gente precisa ter esse senso crítico e auxiliar os nossos alunos a saberem utilizar de modo mais atento mesmo, né? Não indiscriminado. E aí, então, fazendo um brevíssimo resumo sobre essas aplicações,
as que foram mapeadas, né, para estudantes, para professores e para gestores. Então, para estudantes, a gente pode organizar aí em 3 grandes grupos essas aplicações, e claro, né, utilizei a inteligência artificial para me ajudar nessa organização, então fiz um prompt lá para o ChatGPT para me ajudar com isso, então até para mostrar, né, fazer aí uma metalinguagem, como a gente utiliza IA para nos auxiliar, mas também de modo crítico, porque ela teve limitações ali que ela não conseguiu atender, por exemplo, nessa própria sistematização que ela faz aqui, ela mostra, começa a mostrar algumas, por exemplo, aqui, simulação com uso de realidade aumentada, apps educacionais e assistentes de escrita, IA generativo, chatbots, a tutoria adaptativa, os organizadores de redes de aprendizagem. Alguns o ChatGPT trouxe os pontos negativos, em outros, os positivos e os negativos. Então, ela não fez, de fato, essa compilação. Então, eu voltei lá no texto e vim corrigindo o que o ChatGPT me forneceu. Então, um exemplo, né, de como a gente pode usar em benefício, né, a própria apresentação de slides, eu pedi apoio para fazer uma apresentação, mas não me deu uma resposta adequada, então eu preferi ir no Canva, né, junto com a Helena, escolhemos um modelo lá para fazer, e aí trouxemos o texto. Então, só para vocês verem como a gente tem utilizado também um exemplo de uso aí bem simples. Mas vejam, então esses simuladores, os apps educacionais, prometem engajamento e personalização, mas também, ao mesmo tempo, induzem a baixa socialização e prejuízo à autonomia. Né? Isso já foi discutido nos webinários anteriores, mas essa questão, né, de que agora, como a IA faz para a gente, né, e para os nossos alunos, pode haver esse risco de o aluno ficar com preguiça de pensar, de criar por ele próprio, de desenvolver e deixar a cargo da IA, e isso vai, né, diminuindo a criatividade e o desenvolvimento do aluno. Já, por exemplo, as tutorias, né, os chatbots aí, eles contribuem para o aprimoramento de habilidades, mas, ao mesmo tempo, ampliam a dependência tecnológica, podem reduzir o papel docente, né, e trazer risco ao uso de dados e esses vieses, né, porque aí você confia cegamente no que a IA generativa vai te devolver, né, o que os chatbots aí vão te devolver. Já, por exemplo, as redes de aprendizagem, ao mesmo tempo que facilitam as conexões, né, vamos ver como a gente tem conseguido aprender e trocar ideias com pessoas do Brasil todo, né, ou até do mundo, por meio das videoconferências, né? Imagina isso potencializado pela IA. Mas também podem acabar impactando em imprecisão e o uso indevido de dados. Então, o uso indevido de dados, a privacidade, é algo que o texto bate muito na tecla, né? A Priscila aí e o grupo vai mostrar, né? Todas as pesquisas têm falado muito sobre isso. Alguma questão aqui, Helena? Então, aí eu acho que da relevância de os professores terem essa formação, né, mais sistematizada para lidar e para evitar determinados problemas. Então, quando a gente fala aqui, né, dos riscos de dados e vieses, essa questão, eles já falam daqueles algoritmos ali que trazem determinadas informações, e para a nossa área isso é muito forte para a questão dos discursos, né? Já se eu estávamos escrevendo um artigo sobre letramento visual, e nós pedimos para gerar imagens, que a gente iria ali utilizar a GDV para poder analisar. E nessa perspectiva da análise da GDV, a gente tem uma metafunção representacional, que analisa, né, essa questão das representações, essa questão. E aí nós pedimos para formar, para gerar imagens relacionadas às profissões. E quando nós pedimos para gerar imagens relacionadas às profissões, a gente pediu, por exemplo, para gerar a imagem de um médico. Aí gerou uma pessoa branca, jovem, magra. Quando a gente pediu para gerar a imagem de um gari, veio uma pessoa negra. E quando a gente pediu para gerar a imagem de um professor,
veio uma pessoa, assim, totalmente com uma imagem deturpada, né, daquilo que a gente passa em relação à imagem de um professor, né, aquela pessoa com cabelo desgrenhado, de óculos, mal cuidado ali. Então, assim, olha como que numa simples atividade, né, numa questão de uma atividade para pedir para gerar uma imagem, o quanto que isso pode desvelar, né, assim, algumas ideologias e a gente não desconstruir essas questões. Então, quando a gente fala, né, dessa questão para os estudantes, olhar também a questão da pertinência do conteúdo, de questão de plágio, da validade dessas questões, mas também alguns discursos, né, que são subjacentes àquelas questões que estão sendo geradas. E a gente vê ainda algumas questões assim de discriminação de gênero, de raça e de informações também muito complicadas. E é isso a gente tem problematizado aqui muito, essas questões de relações interpessoais que os estudantes têm na escola, que uma professora relatou para a gente que o aluno ele brigou com o outro na escola e o aluno pediu à inteligência artificial sobre como ele poderia se vingar do outro. E ele forneceu propostas ali que, assim, tipo assim, eu não posso fazer isso, tipo, que não poderia indicar uma vingança, mas discursivamente tinha algumas questões que eram tão complicadas como uma reação de uma violência física, né? Então, a gente às vezes fala, ele não vai dar uma sugestão de uma violência física, mas a gente sabe que existem outros tipos de violência aí, né? E aí a Giovana comenta aqui, né, de uma forma muito apropriada aqui, né, que são vistas também campanhas publicitárias que usam estereótipos específicos para determinadas marcas, né? Sim, pode falar, Jéssica. Então, é como, né, aquela brincadeira, né? Eu não vou te ensinar a fazer uma bomba, eu não vou te falar que é feita assim, 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 assado, né? Então, como que a gente precisa, né, ter atenção a essas ferramentas? Até então, para você ter acesso a conteúdo negativo, né, conteúdo de violência, tinha que ir lá para dark web, né? E hoje isso está ficando cada vez mais acessível, né, para as crianças e para os jovens, né? Então, são discussões que a gente precisa fazer. Já para os professores, né? Então, aplicações aí para os professores. A gente pode organizar em 3 grandes grupos as ferramentas de detecção de plágio, assistentes de ensino e cuidadoria automática e o sistema de avaliação automática. Então, no caso aí, ferramentas de detecção de plágio. São ótimos auxílios, né, na integridade acadêmica, na contribuição para as pesquisas, né, para os nossos alunos. Mas há esse risco, né, da detecção de falsos positivos e também a redução da autonomia avaliativa do próprio professor. Então, a gente já tem casos aí, a gente já discutiu aqui no grupo, né, de, por exemplo, aluno que o professor identificou que ele tinha plagiado a tese, a dissertação, a tese dele, e aí ele foi e pegou o texto, tudo, porque a IA diz, né, este texto pode ter sido escrito com apoio de IA. O aluno foi e pegou o texto do professor, que é lá da década de 90, a tese que ele defendeu, obviamente, né, não existia ainda o banco de dados da IA, e aí a IA disse, este texto pode ter sido escrito, então, pela IA. Então, tá vendo? São questões também que a gente precisa pontuar e saber utilizar aí essas aplicações. No caso de assistentes de ensino, né? Por um lado, há essa facilidade de encontrar novos recursos, e a gente, né, com auxílio, por exemplo, para fazer planos de aula, a própria organização do currículo, né? A Alicia e a Alessandra trouxeram isso bem no último webinário, né? A reformulação dos currículos, como que há essa
essa integração aí com o uso de IA, mas também existe o risco da falta de contexto, da uniformização do conteúdo, prejuízo a essa diversidade pedagógica. Então, a BNCC, como elas explicam, né, já é tão criticada, já há todo esse discurso, e com a IA isso pode acabar sendo potencializado. E os sistemas de avaliação automáticas, apesar de uma avaliação mais rápida, mas também esses vieses todos que podem acontecer, a restrição do currículo e essa priorização no treinamento para testes. Então, fica algo ali muito direcionado. Eu lembro que o Varley comentou, né, de professor do filho dele, que os alunos estão usando a IA para estudar e o professor, ao fazer a prova utilizando IA, eles conseguiram perceber. Então, é uma discussão aí que a gente, como professor, precisa estar atento, né, Helena? Então, essa questão entra muito, né, dessa questão da avaliação da avaliação automática, no sentido também de que, às vezes, uma aula foi dada com determinado enfoque, né, e a avaliação, ela traz outras questões que não as discussões que foram feitas efetivamente em sala de aula, né, porque, às vezes, a pessoa pega o texto e pede para gerar as questões, mas ao trabalhar em sala de aula, o professor fez outro tipo de reflexão, os alunos tiveram outras dúvidas, então corre o risco também de avaliação não representar efetivamente aquilo que foi discutido e problematizado e de interesse dos próprios alunos, né? E também para gestores, né? Então, essas aplicações, por exemplo, voltadas para o planejamento de cursos, de horários, que contribuem, por um lado, para essa otimização administrativa, né? A gente fazer horário é a coisa mais insana, na coordenação, a gente tem ficado doido com isso. Então, a IA pode nos ajudar, mas, por outro lado, às vezes pode se considerar pouco a questão das subjetividades humanas. Então, são discussões importantes aí. Há aplicações que usam IA, por exemplo, para predição de evasão. Então, há uma certa antecipação de problemas, né, que pode acontecer, mas também há o risco de rotulagem de discriminação algorítmica, né? Então, o que tem motivado essa evasão. Então, a gente precisa focar muito mais na causa da evasão do que, de fato, ali na consequência, né? A gente tem discutido, no caso das licenciaturas, ontem mesmo tivemos reunião na UFLA sobre essa questão, né, das novas diretrizes curriculares, de como isso vai ser implantado, e a gente precisa considerar ali o tempo inteiro a evasão, né, a procura cada vez menor pelas licenciaturas. Então, sabemos que não é, a responsabilidade não é só ali dos cursos de licenciatura, que há todo um contexto social, político, de desvalorização dos professores. Mas a gestão, né, não pode simplesmente utilizar ali as aplicações. Risco de evasão, quantidade de evasão, mas quais são as causas disso, né? As IAs têm sido muito utilizadas também para segurança escolar, monitoramento de avaliações, então há uma certa previsão de ameaças, mas também riscos éticos graves, né, de vigilância, de invasão de privacidade, vieses em reconhecimento facial, né, então a identificação aí de grupos como sendo de risco só pela cor da pele ou pelas feições, então é importante a gente também discutir isso, e o texto traz muito esse ponto. Helena, você quer complementar? Não, acho que aqui na questão da gestão, acho que a autora, ela trata, os autores, né, acho que aborda de uma forma muito interessante essa questão, no sentido de que traz aí, né, tanto questões ligadas à organização do sistema em si, quanto de problemas relacionados, por exemplo, a questão que eu coloco também, né, tanto para o professor e como para o gestor, é essa questão de uma formação específica para isso. Então, o distanciamento que as políticas públicas de formação de professores tem esse distanciamento em relação a essa proposta de apoio à gestão, à docência, né? Perfeito, Helena. E aí, então,
Esse segundo capítulo, então, enfoca nessas aplicações. O terceiro capítulo já vem ampliando isso e vai trazer, né, o contexto internacional do uso de IA no ensino superior. Então, as perspectivas éticas que estão sendo discutidas, tanto na educação quanto na pesquisa. Então, os autores, né, do capítulo, do livro, vão falar sobre essas áreas prioritárias para a ONU, né, no que se refere aos impactos, aos potenciais impactos da IA no ensino superior. Então, o enfoque é em 4 áreas: o ensino e a aprendizagem, a pesquisa e o desenvolvimento, a gestão e administração, e a ética, segurança e inclusão, né, que dialoga muito com aqueles riscos que a gente viu nas aplicações que foram investigadas. Então, vejam, né, no caso do ensino e aprendizagem, entender dos currículos integrados à IA, então, como eles promovem a aprendizagem dos alunos, contribuem para essa discussão sobre os desafios globais contemporâneos, né? No caso da pesquisa e desenvolvimento, é importante entender as soluções inovadoras que a IA pode contribuir para esses desafios globais, né, relacionados a clima, ambiente, cidades sustentáveis, desigualdade social, né? Então, a IA tem que contribuir para a discussão, não para promover a desigualdade. No caso da gestão e administração, é importante ver a IA como ela pode contribuir para uma maior eficiência na gestão, né, e administração, mas também considerando a empregabilidade humana, né? Então, os seres humanos ali, a IA sendo utilizada, a Alessandra e a Alicia falaram sobre isso no último webinário, né? A IA sendo usada para auxiliar em atividades burocráticas que o ser humano ali não pode usar para facilitar, né? Não para substituir. As questões relacionadas à ética, segurança, então, as normas éticas para coleta e armazenamento de dados, desenvolver o uso responsável das aplicações de IA, né? E enfocando, né, os padrões de transparência, responsabilidade e direitos humanos. Então, as big techs, né, as grandes empresas aí, Google, a Microsoft, a gente tem utilizado cada vez mais aplicações delas, né, software, aplicativos, no nosso celular, no nosso computador, da nossa conta institucional, a própria webconferência que a gente faz aqui agora, dependendo cada vez mais, mas outro dia mesmo, na UFLA, houve um bug aí de espaço, de servidor, né, o Varley vai saber explicar melhor, e a gente ficou sem acesso ao nosso Drive, sem acesso ao nosso e-mail. Então, vejam, por um lado a gente tem mais espaço, a gente tem mais recursos, ferramentas, mas se dá um bug ou uma invasão, ou acontece um risco de segurança, a gente também acaba refém, porque os nossos documentos estão lá, os nossos materiais estão todos lá em nuvem, e se essa nuvem evapora, né, como é que a gente faz? Então, são questões que a gente precisa discutir, e o texto vai trazer o contexto internacional, como já tem visto, né, as diferentes organizações globais têm visto a discussão da IA, e agora a gente vai trazer também o final, como isso está sendo visto no Brasil e também no contexto da UFLA, né? Helena, quer complementar? Não, só quero chamar atenção aí para essa questão dessa área de ensino e pesquisa e dizer, assim, o quanto que a gente sabe, né, nas discussões, em vários webinários a gente discutiu isso, sobre a questão de como que a IA ela pode potencializar estratégias, né, de ensino e de aprendizagem, mas que nós temos aí uma experiência que a gente adotou no estágio, né, Jaci? Nós pedimos uma parte do estágio, naquela parte de ambiente, fora do espaço escolar, parte da carga horária a gente trabalha com os alunos, solicitando que eles produzam planos de aula com os de IA, e depois disso eles fazem uma reflexão, né, sobre a pertinência desses planos elaborados, tal, e que no sábado passado a gente ficou 2 horas discutindo esses planos, né, discutindo essas questões de como que os próprios alunos perceberam esse uso da IA para a produção de planos de aula, normalmente trabalhando gêneros textuais discursivos ou assim, análise linguística, né, alguma questão gramatical, e a gente observou o quanto que
a questão do contexto não é considerada. E aí a gente tem uma questão de um prejuízo de cerca, né, de 30 anos, que a gente começa com o livro lá do Geraldi, O Texto na Sala de Aula, que fez agora 30 anos, que ele já fala, né, dessa questão da importância do ensino a partir de textos concretos, textos que circulam socialmente, não aqueles textos artificiais, né, produzidos sem saber onde foi produzido, por quem foi produzido, por que foi produzido. Então, eu digo que na nossa área, né, de letras, a gente tem que tomar muito cuidado, porque os planos de aula que foram produzidos, eles não seguem, né, de certa forma, todo esse avanço representativo de uma perspectiva discursiva da linguagem. Então, foi uma preocupação muito grande nossa quando a gente viu os planos, né, porque os alunos produziram ali, eles analisaram, fizeram análises super interessantes, mas essa questão foi uma questão muito gritante. Então, acho que essas oportunidades de experienciar, né, estratégias de ensino e de aprendizagem, eu acho que a gente precisa ainda explorar bastante com os professores, porque realmente tem uma facilidade na produção, né, mas, por outro lado, a qualidade disso tem ali, né, uma questão que deixa muito a desejar. Como o Rony fala aqui, né? Nem tanto ao mar, nem tanto ao terra. É um recurso que auxilia em tarefas específicas. Só que, como a maioria das pessoas está desesperada para ferramentas de auxílio a raciocínio, os usos indevidos estão inundando aí o cotidiano. Então, muito bem pontuado, Rony. Bom, agora a gente vamos fazer um cenário bem rápido, né, até por conta do tempo que a gente já está ultrapassando aí, o cenário internacional. Então, os autores aí do texto vão falar sobre algumas organizações internacionais e como elas já têm analisado o uso da IA, né, de modo crítico. Então, a Unesco, por exemplo, traz, né, como dilemas e pontos críticos a regulação e a governança global, que estão insuficientes, o monopólio de dados também, então, a pobreza de dados do sul global, então, por conta dessas big techs estarem no norte global, então, a centralização das informações, e também isso acaba interferindo nos vieses, né, quando a gente pede a representação, como a Helena falou, né, de um médico, de um professor, de um gari, como isso é representado? Com a perspectiva, né, do norte global, a falta de transparência e uso de dados sem consentimento, a gente já discutiu essa questão da privacidade, também a poluição digital, a confiabilidade do conhecimento, então, como há essa inundação, né, de informações aí, e que nem sempre se transforma em conhecimento, né, esse volume tão grande que a gente não consegue ter senso crítico para apurar, para decupar. As deepfakes, os direitos autorais, a autoria não humana, né? Então, a manipulação de dados, de imagens, de áudio, que tem acontecido a partir do uso da IA. O risco também de homogeneização e a perda da autonomia estudantil, né? Então, a gente vê, por exemplo, no caso do plano de aula que a Helena colocou, ali planos de aula muito parecidos, então a gente bateu muito nessa tecla, eles precisam ter senso crítico, podem usar como apoio, mas na hora de dar aula, na hora de estar ali no tete-a-tete com os alunos da educação básica, são eles que estão. Então, como eles vão usar a partir desse plano de aula, né, aprimorar e, de fato, fazer uma boa aula? Quem faz boa aula é professor em sala de aula. A IA pode dar um plano de aula, oferecer um plano de aula maravilhoso, mas na hora de fato, ministrar a aula, construir o conhecimento ali junto com os alunos, é o professor, não a IA que consiga substituir isso, né? Então, os impactos também psicológicos e cognitivos da interação excessiva com a IA, lembra que o Brian e a Giovana falaram sobre isso, né? Agora a IA funcionando como psicólogo, você faz essa troca, mas até que ponto, né, isso é viável e os riscos disso, né? Helena, vou fazer o cenário internacional geral e depois te passo a palavra. A gente vai ver que as organizações têm preocupações muito comuns, né, muito similares. Então, a OCDE, por exemplo, vem falando dessa governança de pesquisa, as etapas de pesquisa que são assistidas pela IA, quais devem ser submetidas à verificação humana. Então, o Rony pesquisa sobre isso, foi até o início da nossa discussão do NIAI, né, tratou muito sobre isso. Vamos usar
usar a IA para pesquisa. A gente fez o curso, né, ministrado pelo Rony, mas como a gente vai utilizar e quais etapas, né, podem usar IA, quais não. Então, essa discussão, esses limites, né, o pesquisador precisa analisar os dados, ele pode usar IA para quantitativo, para a parte mais pesada ali da enumeração, do levantamento, mas, de fato, a análise crítica é o pesquisador que tem que fazer, né? As IAs, as ferramentas de IA podem funcionar melhor em determinadas áreas do conhecimento do que em outras, então, sobretudo nas áreas ligadas ao próprio ambiente digital, só que isso acaba priorizando formas de aprendizagem que são mais facilmente digitalizadas, geralmente as áreas, né, da matemática, das tecnologias, mas como é que isso fica na área de humanas? Então, como a IA vai trabalhar com essas subjetividades, né? E aí a OCDE traz um repositório, eu acho uma dica boa aí, com mais de 1.000 iniciativas políticas sobre o uso da IA e vai mapear as instituições de ensino superior que têm instrumentos normativos. Então, tem aí o site, né, para quem quiser, tem inglês, espanhol e francês, se não me engano, e, né, para que a gente possa ter acesso a essas informações. No caso da Comissão Europeia, né, da Comunidade Europeia, foi feita, né, um levantamento, os estudos, a maioria dos projetos de IA que são financiados por instituições europeias se concentram em ferramentas adaptativas e personalizadas habilitadas por IA. E aí um número muito menor vai justamente fazer o contrário, né, ter o senso crítico, abordar os desafios de capacitar os professores, aprimorar o ensino. Né? Um estudo do Banco Mundial vai falar sobre a importância da promoção de parcerias público e privadas para acelerar o desenvolvimento e a adoção das tecnologias de inteligência artificial na educação. Então, né, as instituições já têm observado a necessidade de investimento em estudos que foquem, né, o senso crítico. Então, o capítulo como um todo vai falar sobre isso, né, da importância do ensino superior, das discussões, das pesquisas realizadas pelas universidades para contribuírem para essas discussões, né? Aí traz uma outra, pensando na nossa perspectiva, né, latino-americana, vai trazer um estudo o grupo, né, o livro traz um estudo da OEI, que vai falar de áreas de destaque, né, do uso de IA fora do ambiente escolar e como ferramenta de apoio a estudantes com necessidades especiais. Então, já há essa discussão, lembro, né, da Letícia falando sobre isso, da importância, né, dessa discussão junto com a Sayonara. Então, é importante, né, essas discussões aí que precisam ser feitas, né? Então, como essas organizações, né, vão falar sobre a importância da IA, as discussões que precisam ser feitas. A gente vê que sempre volta, né, para a segurança, para a transparência no uso de dados e o papel da universidade em contribuir, né, para a promoção de uma pesquisa ética, regulatória, que observe, né, como está sendo feito, também a revisão de políticas de autoria, de integridade acadêmica, buscando, né, a formação de cidadãos, de cientistas mais críticos no uso da IA. Então, em comum, né, todos esses órgãos têm essa preocupação. Helena? Acho que a gente pode passar para as discussões, porque aí a gente comenta lá, né? Certo. Só para finalizar, então, né, o capítulo traz a literatura acadêmica, que faz uma meta-revisão de pesquisas sobre o uso da IA na literatura, e eles mostram aí 4 pontos também que a gente já discutiu aqui: os riscos e os desafios éticos, os aspectos curriculares e pedagógicos, de gestão e o trabalho de professores, né, o trabalho docente como um todo. E agora, realmente, para finalizar, a gente tem essa tabela, né, lá, que eu não vou aprofundar aqui, que ela está lá no capítulo, mas queria só pontuar, a gente queria pontuar como está o nosso contexto, né, no Brasil e na UFLA. Então, no Brasil, a gente já tem um projeto de lei, que é o 2338 de 2023, que está em análise, né, por uma comissão na Câmara dos Deputados. Então, não há ainda uma regulação federal, mas já está em discussão, assim como na UFLA, né?
na UFLA, a gente tem uma comissão da FAELSH que foi designada para propor uma normativa sobre o uso de IA, inclusive o professor Brian, né, que integra aqui o NIAI, preside essa comissão. No momento, a comissão já propôs uma normativa que vai ser agora discutida, foi encaminhada para a congregação da FAELSH e vai discutir esses pontos. Então, são questões aí, né, para a gente mostrar o contexto internacional, mas que no Brasil e também no nosso mundinho aqui na UFLA, essa discussão já está sendo feita e são discussões aí muito importantes, né? E para finalizar, a gente deixa aí para discussão, como a Helena colocou, algumas questões finais para a gente pensar. Então, como essas questões afetam a sua prática acadêmica, né, como professor, né, professor da educação básica também, como essas questões afetam e quais são os cuidados éticos mais importantes no uso cotidiano, né, que você faz da IA. Você já tem essa atenção, esse cuidado, né, sobre a perspectiva ética? Então, são pontos aí para discutir, né, além de tudo que a gente já falou aqui, que vocês já colocaram no chat, tá bem? O Rony fala aqui, né, a Letícia fala, tenho passado exatamente por essa angústia do plano de aula com os estudantes de didática. E o Rony fala, todo professor precisa se tornar usuário competente de IA generativa, não como recurso de apoio, mas para se tornar crítico competente dos usos e identificar o mau uso por parte de terceiros, né? Então, temos aí muitos pontos para discutirmos. Muito bem, Jaciluz e Helena, muito obrigado pela excelente organização. Captaram exatamente a intenção do que seria esse seminário, né? Um fecho de vários temas e discussões, fizeram brilhantemente esse resgate e essas ligações, agradeço por isso. Sem mais delongas, vamos abrir para os colegas que queiram se manifestar. Eu acho que é o momento, independentemente da riqueza da apresentação, o mais rico é a discussão, e eu acho que vocês fizeram bem essa questão de deixar já questões finais. Então, fica aberta aí para considerações e questões dos colegas. Nosso momento de discussão. Temos aí cerca de 30 minutos para isso. Como temos pessoas que estão chegando agora, basta levantar a mão e aí fazer as suas considerações, pessoal. De preferência por áudio, para que fique gravado, né? Enquanto a Letícia coloca a água fria na fervura dela, eu, como sempre, vou fazendo algumas considerações aqui, até para provocar as pessoas e dar a chance de fala, né? Como foi importante nós, primeiro, nos forçarmos a abrirmos um tempo nas nossas agendas para discutir inteligência artificial. É só nesses momentos que são starts para que a gente tenha insights e possa experimentar durante as semanas, que a gente consegue ir avançando do ponto de vista conceitual, mas também do ponto de vista de aplicação, né? Muita coisa boa surgiu aqui nesse ano, e eu fico muito feliz com isso, porque eu sei que a agenda de todos é muito atribulada. Mas se a gente não abre espaço na agenda para reflexão e para estudo, nós nunca vamos ter tempo para poder cuidar disso, que é um marco referencial e que vai, queiramos ou não, mudar os rumos de algumas áreas de atuação humana. Isso já está acontecendo. E isso, assim como aconteceu com a internet e os computadores, vai acontecer com a IA também na educação. Gostemos ou não, queiramos ou não, né? Uma outra coisa importante que foi dita lá no comecinho que vocês falaram é sobre os impactos da IA sobre a internet e sobre a teoria da morte da internet. Este é um fato. Mas é preciso lembrar também que a internet que vai ser morta não é a internet que foi idealizada pelos seus criadores. Depois do marco inicial da infraestrutura de hardware que foi usada do ponto de vista militar, o conceito de internet e de web,
ele nasceu para democratizar e dar acesso à informação. Eu estou lendo, não sei se dá para ver, eu estou lendo esse livro aqui, ó, é o Sold Robots Replace Teachers, do Neil Sawin. Ele é um livro muito interessante e instigante, e ele vem falando sobre isso, que, na verdade, é bandido, desculpa tratar dessa forma, mas é bandido matando bandido, porque a indústria de IA se preocupar com a morte da indústria que tomou conta da internet é muito interessante, né? Porque a internet já não existe mais a internet que foi idealizada, né? E outra questão importante que foi dita e que eu queria destacar é essa questão do viés ideológico e do viés de discriminação. Eu discuto isso muito com os meus alunos. Essa semana eu fiz uma experiência interessante. Eu mandei gerar uma imagem de 3 crianças estudantes. Foram geradas 3 crianças brancas. Aí, 3 e 2 homens. Aí eu falei, por que 2 homens? Perguntei. Ele gerou de novo 2 mulheres, 2 meninas brancas e um menino branco. Aí eu pedi para gerar negros. Aí ela gerou uma menina e um menino negros e uma menina branca. Então, assim, foram precisas intervenções sucessivas para que houvesse uma representatividade. E eu pedi crianças do Brasil, eu não pedi, eu contextualizei. Tu podia dizer assim, não, mas você não contextualizou. Eu contextualizei, né? Então, isso só demonstra que a gente precisa conhecer engenharia de prompt para saber como pedir quando quer algum resultado minimamente compatível e afastado desses vieses e desses problemas decorrentes do dado no qual a IA é treinada, né? Eurocêntrico, norte-americano, de produção desconectada de quem não produz tanto dado assim. É isso que eu quero dizer. Então, é importantíssimo, aí vou dizer o que eu coloquei no final, que os professores não só critiquem ou olhem para a internet para a IA do ponto de vista teórico. Nós precisamos que os professores fiquem muito bons em usar a IA. Não é para eles fazerem coisas para eles só, não, para aumentarem a produtividade. É porque é só utilizando o IA todo dia que você começa a bater olho em texto, em imagem e em produção e começa a enxergar a IA lá. Começa a enxergar a falta do humano lá. É só usando muito, gente. Desculpa, mas isso é igual andar de bicicleta. Não tem outro jeito, e isso é importantíssimo. Curso para professor não é só para tornar o professor bom, de fazer um plano de aula melhorzinho, se o prompt for bom. É para ele reconhecer também quando alguém usou IA e não devia, né? Vou passar a fala para a Francine. Eu acho que eu já ocupei o tempo suficiente para as pessoas se animarem aqui. Rony, olá, pessoal, bom dia. Parabéns, Jaciluz e Helena, pela exposição, pelas provocações. Interessante, Rony, porque você... como se você tivesse lido o que eu escrevi aqui. Enquanto estava aqui no final, eu estava fazendo umas anotações, eu vou ler exatamente o que eu escrevi aqui, que os efeitos da IA na educação são diversos, se pensarmos seus usos e formas, seja na educação básica ou na educação superior. Temos a possibilidade do bem e do mal, né, como foi colocado aqui. Nós podemos usá-la, eu acho que não podemos ficar fora desse mundo, dessas questões, mas elas podem, de fato, ter contribuições ou não, a depender do uso que a gente faz delas, né? E aí vem o que eu comentei, que parece que você leu, que precisamos nos antecipar, ensaiar, analisar e adentrar esses usos e formas da IA para compreender os usos e formas que os estudantes estão se colocando e se fazendo dessa IA. Então, quando a gente fala do compromisso ético, do compromisso político, do compromisso social que perpassa as nossas questões de docência, a gente tem que olhar
tudo isso dentro da IA também, de como ela é produzida e para quê e para quem ela é produzida. Né? Então, quando a gente vai para os textos acadêmicos, por exemplo, ou para a pesquisa, hoje esse movimento de adentrar esses usos e formas para nós é essencial. Porque, veja, a gente nunca passou por um processo seletivo tão desafiador. No mestrado e no doutorado na seleção, nós trabalhamos muito. Por quê? Porque nós já havíamos manipulado os usos e formas da IA em textos acadêmicos, inclusive aqui, por parte deste grupo, por parte dos estudos no NIAI, e nos nossos núcleos de estudos, né? O Rony falou com o FORPED. Então, há marcas, há registros de uso da IA. Então, quando você coloca a formação de professores que ia para a nossa linha, algumas semelhanças muito nítidas de escrita textual. E se a gente não tivesse manipulado, a gente poderia ser traído por elas. Né? Hoje, eu penso que a nossa preocupação não é mais plágio, é o uso da inteligência artificial. Porque o plágio, a gente conseguia jogar, usando, de certa maneira, os recursos tecnológicos e identificar, dizer, olha, isso é igual a isso, está aqui o relatório. Hoje, com a inteligência artificial, a gente sabe que ela existe porque a gente manipula, conhece as marcas textuais, o discurso textual que ali está, mas a gente não pode dizer para ele, você usou inteligência artificial. Então, você tem... E aí, quando eu digo que foi o momento mais desafiador de um processo seletivo, é porque aí vem o nosso conhecimento da área específica, o nosso know-how, que eu acho que isso é indiscutível. A IA não vai substituir a pessoa, o humano, o professor que estuda, que aprofunda os seus conceitos, que sabe quais são as especificidades epistemológicas daquele conhecimento. Então, nós tivemos que colocar em prova tudo que a gente conhecia, inclusive para fazer as boas perguntas no momento da arguição. E nós fomos surpreendidos por situações em que a pessoa dizia, peraí, deixa eu ver aqui. Ela não sabia nem o que era referencial teórico. Peraí, o termo, né? Fomos surpreendidos por pessoas dizendo um certo conceito que, na verdade, era da metodologia de pesquisa, que era de análise de conteúdo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente se coloca dentro da inteligência artificial, diante da inteligência artificial, com um compromisso ainda mais necessário na questão ética, social e política, porque isso nós temos condições de elaborar, de planejar, de reconfigurar, e isso a inteligência artificial não faz por nós. Então, acho que a gente precisa reafirmar. E quando a gente vai para, por exemplo, dos planos de ensino, como a Letícia falou, na didática, a gente se depara com isso, nessa disciplina, temos que pensar outras estratégias que não aquele que ele faz sozinho em casa mais. Porque se a gente pede para ele fazer em casa, ele vai. Hoje em dia, ela entrega. E aí eu trouxe para dentro da sala de aula, por exemplo, o uso de casos de ensino em que eu queria que eles percebessem que mesmo ele dando um bom caso ali, havia questões conceituais que ele se traía. Mas para identificar isso, você precisa dominar o conteúdo específico. Então, é sempre no caso, né? Como a temática aqui está centrada nas questões acadêmicas, eu reafirmo, né? Vocês me provocaram a pensar que é preciso reafirmar a especificidade da docência, que é o domínio do conteúdo específico, que é o domínio da didática específica, independente da área de conhecimento, que faz com que a gente manipule, aprofunde dado conhecimento que nos permita colocar em xeque, em contradição, os nossos estudantes, e para que eles percebam essa contradição. Inclusive no texto, parece que está tudo certo, e lá no meio tem o uso de uma terminologia que é de uma linha teórico-metodológica totalmente contrária.
aquela prática pedagógica que a gente está estudando, aquele conceito que está sendo colocado. Então, eu reafirmo esse compromisso, que eu acho que vocês nos provocam a pensar que nada substitui o professor e que a inteligência artificial ela também está a nosso favor, mas ela pode ser muito nociva quando você não domina o saber específico da sua área ou do conteúdo ou da área de conhecimento, dos aspectos teóricos metodológicos usados numa pesquisa, né? Mas eu acho que a briga ainda é grande, o desafio ainda é grande, a luta é grande, espaços como esse, a gente tem que sim arrumar um tempo para problematizar e discutir, porque senão a gente fica vendido na situação, e isso faz com que a gente deslegitime nosso lugar de referência para os nossos alunos, como professores, né, que podem ou não ser inspiração de boa prática pedagógica. Quando o nosso aluno identifica que a gente só jogou, né, quando eu falo, quando um professor simplesmente joga o texto e a IA elabora a prova, ele também já fez isso, gente, para estudar para a prova. Então, eu acho que isso fragiliza demais o lugar desse professor como alguém que vai elaborar, vai pensar na característica do grupo escolar, seja na pós-graduação, seja na graduação, ou seja na educação básica. Enquanto a gente está indo, esses meninos já foram e voltaram, por interesse de aprendizagem ou por vontade de burlar a regra e facilitar o seu caminho de aprendizagem, que é igual a não aprendizagem, se esse for o caminho. Mas é um recurso de estudo, né? Enfim, não vamos endemonizar. Se ele usar isso para estudar, tá tudo bem. O que não pode é ele se deparar com uma prova praticamente igual a que ele experimentou para estudar, né? Então, Aí, na verdade, é IA avaliando IA, né? É IA avaliando IA. Exatamente, né? Então, finalizo aqui a minha provocação também, as minhas reflexões a partir do que vocês colocaram, reafirmando que a gente tem um lugar de especificidade que a gente não pode antecipar. Tem que ensaiar, analisar, manipular. Quando eu falo ensaiar, é jogar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, para ver o que ele oferece para nós, e aí a gente vai pegando as situações e vai aprendendo o que não se deve fazer e o que pode ser utilizado, né? Muito obrigada. Muito obrigado. Eu tinha visto que o Heitor levantou a mão ou me enganei? Se o Heitor pediu a palavra, é a sua vez, se não, a Letícia está com a mãozinha levantada. Bom dia a todos. Não, na verdade, acho que passou o momento, né? Mas porque estou aqui no evento, participando do Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software, e a gente deparou com uma palestra bastante interessante, que as respostas da IA advêm de uma base histórica, né? Combinação de palavras, e aí dá a resposta. Isso tende, pelo que a gente foi discutir aqui, tende a não oxigenar. Por quê? Porque as respostas que são dadas, qualquer dúvida que se tem, se consulta a uma IA generativa. Não estão gerando novas respostas. O que vai fazer o quê? Vai fazer com que novas situações não sejam referenciadas com novas respostas, né? É um ciclo bastante interessante. Eu estou comentando isso porque foi colocado aí que um professor, o estereótipo professor, aí veio o estereótipo professor, veio o estereótipo de Hungaria. Então, o que vai mudar isso? A mudança vai ser em decorrência da população das bases de dados que são as textos, né, que devem ser modificados. Mas se eles não vão ser modificados em decorrência da busca de respostas que não estão oxigenando base de dados, isso tende a não alterar. Tende a não alterar. Então, é uma situação que, aqui na computação, né, eu estou aqui em São José dos Campos, participando do evento, que a gente está discutindo isso, que as respostas que, né, no contexto de computação, a gente faz buscas em FAQs, em grupos de discussões de problemas dentro de um determinado contexto. Só que percebeu-se que essas
respostas, essas colaborações das comunidades estão diminuindo em decorrência de quê? Da busca de soluções Morte por inanição, Heitor. para ter uma morte por inanição. A tendência é essa. E, consequentemente, as respostas de hoje podem ser as mesmas daqui a 10 anos, porque não está sendo retroalimentado. Entra discutindo essa ideia aqui. Ok. Muito obrigado, então, Letícia. Gente, bom dia novamente. Vou tentar abrir minha câmera, minha internet está oscilando muito. Por isso que eu coloquei aqui no chat, mas com a cabeça fervilhando não foi suficiente, Rony. Só as ideias. Vou palpitar aqui também. Primeiramente, agradecer muito Jaciluz e Helena. Acho que foi uma discussão muito profícua. A forma como vocês colocavam as questões conceituais, sempre com exemplos vivenciais, que vem retomando, né, vem resgatando as memórias que a gente tem, as memórias mais recentes que a gente tem na sala de aula, foi muito bom, sabe? Muito, muito produtivo. E aí eu vou pegar um pequeno gancho na fala da Francine, da importância essencial dos conhecimentos, dos aspectos teórico-metodológicos, pensando, né, na formação inicial dos professores, mas pegando especialmente o que a Jaciluz trouxe, e eu coloquei no chat, né, que ontem eu passei com os meus alunos da didática, do plano de aula, como que eles fazem o uso da IA, ela organiza as coisas para eles de uma forma muito confortável, mas o pensamento, o raciocínio, essa ideia própria da cognição mesmo, né, de raciocinar, entender, fazer pontos, concatenar as ideias, vai se perdendo no meio disso, né? Que ontem eu discuti com os meus alunos sobre isso. Há alguns anos atrás, quando eu lecionava didática, apareciam muitas dúvidas nos planos de aula, e muitos alunos chegavam, não estou entendendo nada, e aí, então vamos discutir como que seria uma rotina numa sala de aula, uma ideia hipotética e tudo, e isso não aparece mais, porque a IA vai e responde. Na hora que a gente cutuca os estudantes, ontem, eu fui perguntando, mas e aí, me exemplifica, como que você faria? Que a Jaciluz colocou o dia a dia ali na sala de aula de ensino médio, né, a turma de filosofia, e aí foi, assim, devastador, que vai de encontro ao exemplo dado pela Francine nos projetos de mestrado e doutorado. Todo mundo quer mapear alguma coisa, todo mundo que inscreve na área, alguma coisa relacionada de ensino-aprendizagem, menciona Paulo Freire e Vygotsky com as mesmas referências, fica tudo muito encaixotado, a gente já não precisa... Os próprios de pesquisa passaram a emergir todos, né? Parece que tudo é geração espontânea. Exato. A pesquisa emerge. Não, ótimo! Não, o emerge eu percebi também. E ontem, no plano de aula, assim, inicia com uma pergunta geradora. Faz a abordagem da aula. Separa em grupos, mas sabe assim, o rito certinho. Mas na hora que vai discutir, não vai para lugar algum. Me dá um exemplo. Vou trabalhar com os mitos. Mas me dá um exemplo de um mito. Estudantes de filosofia. Professora, agora eu não estou me lembrando. No seu plano de aula tem aqui misoginia. Me fala um pouco como você exemplificaria misoginia. Eu não estou me lembrando o conceito de misoginia. Nossa, aquilo vai te consumindo, assim, um desgaste, um desgosto. E só ressaltando, eu fiz uma aula em que eu abri o computador, eu mostrei os prompts que eu utilizava, a ideia de um tema gerador que fosse mais... que eles tivessem mais convívio, aproximação, familiaridade. Então, isso, assim, esse momento é só para chorar um pouquinho, sabe? Que ontem eu falei muito com eles, assim, da ideia da simetria invertida. Vocês têm que pensar como um professor real ali na sala de aula. E um aluno me cutucou nisso, doeu muito, falou, professora... quando eu estudava, quando eu fiz filosofia no ensino médio, era muito diferente. Eu não consigo imaginar eu entrando na sala de aula agora, na era da IA, fazendo as coisas do que o meu ótimo professor de filosofia fez naquela época. Nossa, aquilo... realmente, não posso tratar desse conceito pensando, né, num passado razoavelmente recente.
Então, como que isso vai nos provocando cada vez mais? O Renato, no dia da apresentação dele, falou sobre o efeito Dunning-Kruger, né? Que é aquele que, como a gente tem um acesso maior às informações, a gente se sente muito especialista. A gente não, né? Muitas pessoas se sentem especialistas numa determinada área, mas são incompetentes nessa área, só que eles se enganam. E ontem, com os planos de aula, eu senti isso assim de maneira gritante. Isso já vem processualmente, né? Nos outros semestres também. Mas como assim, gente, vocês se sentiram seguros para pensar numa sala de aula real e apresentar isso? Ah, senti. Então vamos lá. Quanto mais puxava, menos aparecia. Então, é só para partilhar mesmo essas angústias, né? Agradecer por essa ideia, porque eu acho que é essa partilha que vai nos dando mais direcionamento, nos dando mais aporte para poder seguir. E é isso. Obrigadão, gente. Ok. Nós não temos mais inscritos, mas temos tempo. Se alguém quiser ainda se A manifestar. Larissa está com a mão levantada, Rony. Quem? Larissa. Larissa, Alvarenga. por favor, Larissa. Fecha a porta aí. Bom dia. Não é nada. Tudo Oi? bem? Eu estou ouvindo. Bom, eu venho estudando sobre inteligência artificial, o uso Era da suco lá. e Era imitação do GPT para revisão de textos. E eu venho observado muitas questões relacionadas ao uso da inteligência artificial no processo de ensino-aprendizagem. Então, primeiramente, assim como foi dito pelas outras pessoas, tem como a gente negar a IA, porque ela está em todo lado, em todo redor, mas que a gente tem que desempenhar nos nossos estudantes um pensamento crítico quanto ao uso da inteligência artificial, principalmente com questão à confiabilidade dos dados, porque às vezes o chat ou outras inteligências artificiais, elas passam dados que eles são inconsistentes, então é preciso que a gente confira com base em outras fontes para verificar essa questão da veracidade dos dados. E algo muito importante que foi falado também foi sobre a elaboração de prompts. Então, o prompt, ele faz muita diferença no quesito dos resultados, então a gente tem que pensar nos pilares de clareza, contexto e direção para elaborar um prompt que busque atingir as necessidades que a gente queira com relação ao uso, ao modo como a gente meio que elabora esses comandos para conversar com a IA. E é isso que eu venho evidenciando na minha pesquisa, né? Também estou vendo a prática da escrita como prática social situada, que a gente tem que analisar essas questões de como que a gente escreve nosso texto, quais são os processos que a gente segue, o primeiro momento, quando a gente vai elaborar, vai pensar nas partes que a gente vai escrever no nosso texto, depois vem a primeira escrita, e aí todo esse processo de revisão, ele vai acontecendo em todos os processos da parte da escrita, coisa que eu vejo que, ao pedir para o chat GPT revisar um texto, ele não vai voltando no texto, né? Então, ele tem algumas dificuldades nessa parte de correção nas dimensões discursivas e textuais. No mais, é isso. Eu estou estudando ainda. Larissa, todos nós estudando. Você vai ser bem-vinda aqui, tá bom? Aliás, todos os outros que vieram prestigiar a apresentação aqui, o do Grupo Textualiza, se quiserem, sempre serão bem-vindos. Pessoal, nós estamos nos aproximando do nosso teto. O Varley já nos disse, já se despediu aqui. Quero saber se tem mais algum inscrito, senão a gente faz
o encerramento, pedindo para Jaciluz e Helena apresentarem as suas considerações finais. Bom, eu acho que é isso, né? A ideia do nosso webinário, a ideia do nosso grupo, né, do NIAI, é justamente provocar, promover discussões. Então, como você colocou, Rony, também quisemos fazer essa relação intertextual aí com os webinários anteriores, que, como a Helena mencionou no início, eles serviram de base, dialogam, né? Então, a ideia é trazer esse fechamento, né, para os webinários. Ainda tem o texto na próxima quinzena da Santaella, né, conduzido pela Letícia e pela Francine, que também vai ser aí um encerramento, mas então discutir, né, que a gente precisa ter esse cuidado ético com a segurança e, sobretudo, como já fazemos na língua portuguesa, nos multiletramentos, que é a nossa área de pesquisa, também agora com a IA, promover senso crítico, promover reflexão e não apenas o uso indiscriminado dessa ferramenta. Ter a IA como uma ferramenta, não como uma muleta ou como a solução, né? O mestre dos magos, solução de todos os problemas, até porque o mestre dos magos some na hora que eles mais precisam dele. Então, que a gente saiba usar e usar para o bem. Helena? Eu gostaria também de agradecer, né, a todos que ficaram aqui, participaram das discussões, e do quanto que as reflexões aí trazidas pelos colegas contribuem, né, para que a discussão proposta pelas autoras ou pelos autores possa ser também contextualizada, né, para a gente também não ficar ali, embora a apresentação ela traga vários exemplos durante o tempo todo, mas eu acho que essa discussão que a gente fez situa, né, aquilo que a gente está propondo a partir do texto. Então, é só agradecer mesmo e dizer, assim, que todas as outras discussões foram se somando, né, para poder também enriquecer a leitura desse texto que foi proposto hoje.